Fiquei tão contente quando eu descobri isso, fiquei tão contente, então eu vou passar também isso para vocês. Eu realmente descobri alguma coisa, eu penso que eu descobri, que é a origem do pertencimento. E a live é isso hoje, tá? O sentir, pensar e perceber comunitário é a origem do pertencimento. Por que é importante isso para você? Às vezes você se sente não pertencente a nada, mas como se sente pertencendo a algo? E aí eu estou falando para você, o sentir, o que você sente, o que você pensa, o que você percebe, comunitário com outras pessoas, o que é igual, tá? É a origem do pertencimento. Então, toda vez quando você tem pertencimento a um grupo, possivelmente você sente alguma coisa similar ao que o grupo sente. Você pensa coisas similares ao que o grupo sente. Você percebe coisas similar ao que o grupo percebe. Entende? Então, essas coisas são importantes para você saber o que é pertencimento. Nós vamos afundar bastante, abordar um pouco mais a fundo e envolver as questões familiares também, que é um pouco mais complexa, tá? Mas nós vamos começar de onde veio essa grande ideia da minha cabeça, de onde se estrutura, qual é a origem do pertencimento, né? Que às vezes os estudos em psicologia, sociologia, falam um monte de coisa, mas vão falar de teorias lá do filósofo europeu e tal. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro a ciência com evidência e os conhecimentos ameríndios. Os conhecimentos ameríndios são os conhecimentos que estavam aqui no Brasil antes de 1500. Tá? Então eu misturo esses dois e a ciência com evidência. A ciência com evidência fala uma coisa que é fundamental para nós, que eu chamo ela do 12º sentido humano. Você tem visão, audição, termocepção, olfato, nocicepção, um monte de coisas, de sentidos humanos, e o 12º, eu proponho que seja pertencimento. De onde vem essa ideia de pertencimento? Olha só, na ciência com evidência, fala-se de uma coisa que chama quorum sensing. Quorum sensing são as bactérias, que elas vão se sentindo umas às outras e vão tendo um estímulo em comum a todas, e elas vão soltando moléculas, e de repente todas atuam junto de uma certa maneira. E eu chamo isso de pertencimento. A nível celular, a nível de bactérias, nós estamos falando de pertencimento. E eu considero esse pertencimento o nosso 12º sentido. É um sentido humano, segundo a minha visão, segundo a maneira com que eu acredito. E ela vem dessa maneira celular. Tá bom. Se é um conjunto de bactérias recebendo os mesmos estímulos e elas atuam iguais em um certo momento, o pertencimento, então, você tem que receber um certo mesmo estímulo. Então, se você está no grupo, você ou sente a mesma coisa, ou pensa a mesma coisa, ou percebe a mesma coisa, do mesmo estímulo. E aí você tem a unidade do pertencimento. Depende do grupo, vocês se diferenciam entre as funções do que deve ser feito, e depende do grupo, se o grupo é pequeno, fica mais coeso na mesma atitude. Por exemplo, quando você era o ovo dentro do ventre materno, ou numa proveta, o ovo foi se dividindo, e ele estava se percebendo, as células se percebendo. E em um certo número de divisão, as células começam a dividir e se diferenciar. E aí eu fico tão contente com essa ideia, porque normalmente eu falo para vocês que no começo era o ovo, aí o neuropê, as condições para o ovo duplicar, e dentro do ovo a inteligência. Qual a inteligência? O próprio DNA. E dentro do ovo também tem a água, e o movimento, e o tempo da água. E esse movimento faz o ovo duplicar. E ele duplica. E se o neuropê, que as condições para ele duplicar está bom, ele vai duplicando, até que ele se diferencia. Se diferencia, as células se diferenciam. Assim como na comunidade e assim como nos grupos humanos, os grupos vão crescendo, até que se diferenciem em funções dos grupos. Nós estamos falando do pertencimento. E você no pertencimento de grupo. Tá bom. Deixar um pouco mais simples, né? Essa linguagem de pertencimento, mas é bom você fazer a abstração disso, tá? Pertencimento é uma coisa celular. Tá? Então você vai crescer em pertencimento igual as células cresceram, se diferenciaram. Você também no grupo, o grupo vai crescendo, vai se diferenciando.
Tá? E quando se diferencia, a União Europeia precisa ajudar aquele grupo que está se diferenciando e não isolá-lo e falar assim: você agora é diferente, não queremos mais vocês, porque vocês são diferentes. Não, a diferenciação faz parte do crescimento do grupo. Tá? Vou pegar uma história um pouquinho mais profunda. Eu sempre pego as ideias lá da ameríndia, tudo bem, mas tem uma ideia que é forte, não depois dos ameríndios, depois de 1500, alguma coisa perto de 1800, alguma coisa assim, mas eu vou falar com vocês, que é sobre as composições das famílias. Os ameríndios, a cultura ameríndia no continente americano não tem essa noção de família que o europeu tem. Tá? Marido, mulher, filhos. Não é assim. Tá? Alguns são parecidos, mas não é assim. Não precisa, não é esse rigor todo. É uma diferença diferente. São famílias também, são tribos, são famílias, são povos indígenas, e a comunidade se envolve de uma maneira diferente, em relações diferentes, e se dão muito bem. Mas não é esse padrãozinho que nós fazemos. Tá? Homem, mulher, filhos. Tá? Não é bem assim. Não conheço muito sobre os ameríndios nos aspectos do casamento, nesses grupos, mas os filhos sempre é de toda a comunidade é muito unida e a comunidade tem o pertencimento. A comunidade, por isso que eu estou falando agora das famílias, mas a família do conceito europeu vindo para o Brasil. As famílias do conceito europeu vindo para o Brasil são famílias pai, mãe, filhos. Muitos filhos. Muitos filhos, tá? A família do meu pai, eu acho que tinha 15 filhos, uma coisa assim, tá? Não sei direito os números, mas muitos filhos. Então, pai, mãe, muitos filhos. Isso foi mudando um pouquinho. Essas famílias europeias que vieram, e eu vou abordar um pouquinho sobre elas perto do branqueamento. Tem muita gente que não sabe o que é branqueamento. É importante falar isso. O branqueamento ocorreu entre a abolição da escravatura e a proclamação da República. Entre essas duas datas, o branqueamento o que era? Lá perto da abolição da escravatura e a proclamação da República, 1888, 1889, por aí, tinha-se um conceito dos grandes filósofos brasileiros, e no mundo também, olha, misturar as raças com o negro e com o índio vai dar ruim, a raça brasileira está estragando. Assim, tá? Então, nós tínhamos esse conceito que é um puro preconceito, não é conceito, mas tinha uma aceitação científica na época. Tá? Nós estamos falando desse 1888, 1889, tá? Por isso que depois o Hitler começou com aqueles conceitos de colocar o ariano, todo branco de olho azul, é a raça pura e mais inteligente. Não é, e o mundo mostrou que não é. Tá? Mas nesse começo, 1888, 1889, começou o branqueamento no Brasil. Vamos trazer europeu, branco de olho azul. Vamos trazer, normalmente alemão. Vamos trazer. E vamos vir aqui no Sudeste e vão dar terras e emprego para eles. Tá? Então a gente facilitou a vinda do europeu. Nesse conceito, o europeu chegando, olha, europeu, não se mete em política, não case nem com índio e não case nem com negro. É mais ou menos assim. Então, nas minhas famílias, já tem esse senso de, olha, né? Essa coisa de misturar não é muito bom, e o negro é uma raça inferior, e o índio é uma raça inferior. Esse conceito vem desse 1888, 1889, que era um conceito, inclusive, discutido em comunidades científicas. Como a ciência muda, né? Quando começou o declínio desse conceito do branqueamento? O declínio do branqueamento, vocês vão saber por que eu estou falando do branqueamento, tá? O declínio do branqueamento foi quase na ascensão de Getúlio Vargas, lá perto de 1930. Tá? Ele fez o Estado Novo e começou a falar, cara, vamos falar que o brasileiro é inteligente, vamos ressaltar o valor do brasileiro. E o Getúlio Vargas começou, tentou, puxou um, puxou outro, e realmente, o declínio, estou falando, tá? E ali perto da Segunda Guerra, estava difícil trazer gente da Europa para cá, e era complicado trazer alemão para cá, e a Segunda Guerra acontecendo, ficou muito complicado. E no pós-guerra, do pós-1945, tá? As críticas dos meios acadêmicos eram unânimes. Cara, essa teoria de achar que negro é menos inteligente está furada. Isso foi um preconceito social e acadêmico. Essa teoria de falar que o índio não é inteligente é furada, que não tem alma. É furada. Isso é 1945. Então, aí nós chegamos esse conceito, tá? E acabou esse conceito do branqueamento. Em 1945, já declinou o branqueamento. Tá bom. Mas
até perto do golpe militar nosso, que é 1964, as famílias eram muito grandes. Como eu falei para vocês, a família do pai do meu pai tinha 15 filhos. Então eram muito grandes. E perto de 64 ainda era comum encontrar famílias de pai, mãe, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, alguma coisa assim. Muita gente. Por que eu estou falando isso para vocês? Depois do ano 2000, as famílias ficaram muito pequenas. 2 pessoas, uma pessoa, ninguém. Só homem, mulher casado. Ninguém, ou homem, homem, ou mulher, mulher. Famílias paradas sem filhos. Ninguém. Então, houve um conceito, houve uma quebra de paradigma muito forte. O que eu vou fazer? Principalmente com pertencimento. Se você faz parte de uma família de 15 membros, de 15 pessoas, pai, mãe e um monte de irmãos, você já tem um sentimento, o pertencimento em comum, vocês moram na mesma casa, comem a mesma coisa, sentem as mesmas coisas, percebem as mesmas coisas, pensam as mesmas coisas. Pertencimento. E o pertencimento está dentro do teu cérebro, numa área cerebral que ele chama de querer. O querer, lembra que eu falei para vocês, o querer e gostar tem diferença cerebral? O pertencimento está localizado no querer. Então, mesmo você não gostando, você quer ter pertencimento. O pertencimento é fundamental, é uma necessidade humana, é uma necessidade de seres vivos. Pertencer é fundamental, tá? E depois de 2000, as famílias estão ficando pequenas. Tá bom, a família ficou pequena, mas começou a acontecer também um pouco essas redes sociais e o mundo virtual. Tá? A gente precisando de algo para perceber. Notou? E aí tem um problema. Daqui a pouco eu toco no nosso assunto de novo. Porque o pertencimento você precisa. Tá? As famílias estão ficando pequenas. Às vezes sem filhos, inclusive. Família sem filhos. Como que é? Tá, no conceito, se fosse ameríndio, tá tudo bem, vou lá, comunidade, tá, é bom ter filhos, não sei o quê, mas não tem a perda de identidade por não ter filhos. Simplesmente vamos tocar o barco, vamos todo mundo, filha de todos. Eu não tenho filho, por exemplo, e eu sinto que toda criança, eu sou responsável por ela. Eu sinto isso. E acho que isso é comum, sentir, porque são nossos filhos. Todos os filhos são nossos filhos. É filho de todos, tá? Mas vamos lá. Precisamos de algo em comum para ter pertencimento. Precisamos pelo menos sentir igual, pensar igual, perceber igual, ter os mesmos valores, para buscar um elo de pertencimento. Entende? Eu estou falando isso para você entender o que é pertencimento, depois você aplica no teu grupo, se você tem um grupo de escola, um grupo de alguma coisa, ou um grupo de amizade, ou um grupo de algo, quando você vai buscar o pertencimento nesse grupo, você tem essas técnicas. O grupo tem que sentir a mesma coisa, ou pelo menos em parte do tempo, para ser uno, para ser um tipo de um cardume, todos sentindo igual, sabe aqueles movimentos de cardume, aquela coisa mais linda? Então, isso que você vai fazer com o grupo. O grupo, que é de 6 pessoas, vira com 6 elementos, e todos, de alguma maneira, não fazer, sentindo, percebendo, pensando meio igual e atuando. Então, ele vira um monobloco, tá? Isso é importante. Nós precisamos fazer isso, o pertencimento, tá bom. As famílias que eram grandes e davam pertencimento, ficaram pequenas. E tem uma diversidade muito grande entre os elementos da família, o que complica mais, né? Porque toda a cultura está muito aberta com a internet. Mas uma coisa muito forte também que eu acho que é um grande complicador, tá? Que o grande complicador que eu acho é que antes o Estado estava aí. Vamos lá, a família está chegando, a família é grande. Sim, mas o Estado abandonou o cidadão, o Estado deixou, mesmo na época do branqueamento, o Estado vinha aqueles alemães ou poloneses e davam uma certa área para ele não asmar, e não cuidava deles, deixavam lá, largados. O Estado largava as pessoas. Se vira, faz a tua cabana, faz as tuas coisas, se vira. Então, não tinha recurso, nem remédio. Era muito complicado esse começo todo. Tá bom, porque o Estado largou. Ok, mas a família era grande e se proteger. Agora a família é muito pequena. Opa! E o Estado continua com a política binarista, esquerda-direita cristã. O Estado, que teoricamente é laico, continua com a teoria binarista europeia, esquerda-direita cristã. Capitalismo, comunismo, blá, 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 o comunismo, o capitalismo. Fica uma palhaçada todinha e o Estado
não dá pertencimento ao cidadão. O que seria o pertencimento? Um sinal, um estímulo de que vem do Estado para o cidadão todos os dias. Que aí eu entro, que é o Drex Cidadão, que eu falo para você. O Drex Cidadão, todos os dias, né? Antes da abertura da Bolsa, antes do encerramento da Bolsa, e tem um teor internacional. Mas tudo bem. Banqueiros e super ricos não querem isso. Por banqueiros e super ricos, o Estado brasileiro paga perto de 800 bilhões de dólares por ano de juros. E se o esse Drex cidadão ocorrer, ou se o CBDC de varejo for o Estado começar, o governo começar a aplicar, esses juros vão cair à metade, porque não vai precisar tanto. Então, não vão deixar. Por quê? Porque é uma política binarista cristã. Binarista esquerda, direita cristã. E nós temos que mudar isso onde? Na tua cabeça, na minha cabeça. Dá para. Vamos para a rua fazer alguma coisa, vamos pegar nas armas. Não. Não. Conceitos. Vai mudando seus conceitos, a tua maneira de ver Estado e o pertencimento. Se o Estado não é responsável pelo pertencimento do cidadão, o cidadão começa a pertencer por grupos de ideologia ou grupos religiosos diferentes, e depois o Estado vai tentar controlar grupos, grandes massas de grupos, tá? Por quê? Porque o Estado for irresponsável em relação ao cidadão. Ele está olhando grupos. Os grupos dos evangélicos, os grupos do agro, os grupos das mulheres. Então, porque não é responsável com o cidadão. Espero que isso mude, tá? Espero que isso mude, porque daí o Estado, ao dar esse pulso, dar esse sinal, dar esse estímulo direto ao cidadão, o cidadão vai sentir a mesma coisa. Todos. Todos os brasileiros sentindo o mesmo todos os dias. Mas isso é pertencimento. Isso é nação. Isso é estamos junto. Sim, isso é pertencimento. Isso é nação. Isso é estamos junto. Mas o Estado sequestrado por interesses econômicos fica nessa discussão. Agora a Haddad está taxando demais. Agora a esquerda. Agora a direita vai fazer não sei o quê. Na verdade, os economistas dos dois lados estão pensando a mesma coisa e o absurdo é que não querem fazer CBDC de varejo. Não querem fazer, porque se fizer isso, o Estado vai pagar menos juros. Se pagar menos juros, os super ricos vão ficar um pouquinho mais pobres. Os bancos vão ficar um pouquinho mais pobres. Não vão ganhar 1 trilhão de juros ao ano. E isso, realiza 1 trilhão ao ano de juros. Se eu pego 4, 5 bilhões, eu faço um monte de pesquisadores e cientistas provarem para todo mundo que o CBDC de varejo vai gerar inflação. E aí todo mundo aceita. Eu pago o Globo, eu pago o noticiário, eu pago o jornal e provo. Porque é muito dinheiro, você entende? Mas é mentira. E o CBDC de varejo eu já falei para vocês. É como se você estivesse numa ilha e você cria alguns papéis para ser usado para comercializar as coisas, aqueles papéis que você, Estado, você, nação, cria. Quando você cria isso, você cria crédito sem débito. É uma propriedade do Estado fazer isso. É natural, é propriedade do Estado. Mas, donos de banco, super ricos, não. Se você fizer isso, vai pagar menos juros. Nós queremos juros. E é assim que fica. Então, o cidadão é abandonado pelo Estado, tá? E busca ter sentimentos, pensamentos e percepção em comum ao grupos real, do lado. Mas tem muita diversidade. É engraçado isso, né? Se eu vou aqui no meu prédio, tem um monte de gente, um monte de vizinhos. Se eu vou falar com alguém que é real ali, eu começo a falar, eu vejo que tem muita diversidade. E as ideias são muito diferentes. Parece que as pessoas são uma unidade de diferencial de coisas. Então, eu vejo que muitas coisas, aquela pessoa que está na minha frente, que é o meu vizinho, sente diferente, pensa diferente e percebe diferente. E tem valores diferentes. Rapaz! Aí, no mundo real, fica um pouquinho complicado. Então, eu não tenho quase que um estímulo igual a todos, que eu teria se eu tivesse o Drex Cidadão. Então, o que acontece? Eu vou para o mundo virtual. Uau! E o mundo virtual, eu vou para redes sociais e games online. Tá? E aí eu começo a ter comunidades
que pelo menos tem um sentir igual, um pensar igual, um perceber igual, um valor igual. E eu sinto o senso de pertencimento, que é uma necessidade humana, é uma necessidade de ser vivo, o senso de pertencimento. Só que esses grupos e microgrupos normalmente é alimentado com processos de informação gerenciado por robôs. Robôs gerenciam você nos seus grupos e microgrupos das redes sociais. Robôs vão falar exatamente o que você quer ouvir. E você vai achar que está com a verdade e vai seguindo, porque a gente tem uma sensação muito grande, aquilo que eu acredito, não importa se é verdade ou mentira, aquilo que eu acredito é verdade. Porque eu acredito, então é verdade. Não, não é. Não é. Não é. A verdade tem muito a ver com uma mudança constante, uma busca constante da verdade, um caminhar rumo a ela, de experimentos, de tese contra tese, antitese e tese, e você vai caminhando, né? Não é um processo de você achar que você já tem ela. Quando você achar que tem, já está perdido, você está numa crença. Crença não é verdade. Crença é você usar um automatismo, um hábito, você fez com que... Lembra que eu falei para vocês que o Ian Rami é a criança imitando o adulto, ou o adulto imitando algo? Quando você começa a imitar, você imita o gesto, você imita o pensamento, você imita a atitude, você imita, vai imitando aquela coisa, e aquela coisa vai dando hábito para você, e você vai continuar imitando, e o hábito vai ficando mais reforçado, virou crença, e você vai imitando, e a crença virou fé, então você nem precisa pensar mais, já está quase no instinto teu, e você vai embora. E o Ian Rami é esse processo, é um processo ameríndio que vai desde como que você cria esse processo todo até a tua fé. Agora, não quer dizer que a tua fé seja verdade, quer dizer que a tua fé passou nos processos da imitação, dos hábitos, da crença, da fé, da alta performance, blá, blá, blá. É isso mesmo, tá? Então, isso é importante para vocês. Vou falar uma história para vocês que eu acho muito legal, e dos Yanomamis. Os Yanomamis acreditam que os espíritos dos mortos eles vão morar nas costas do céu. É muito legal isso, eu gosto demais. Eu pego sempre as ideias dos ameríndios, tiro as ideias do ameríndio do contexto deles, dou uma repassada de ciência com evidência e refaço a ideia deles. Tá? Por isso que eu falei do Enrami agora há pouco. Mas agora eu vou falar dos espíritos dos mortos vivem nas costas do céu. Para os Yanomamis. Quem leu o livro A Queda do Céu, de Davi Copenhague, vai entender um pouquinho mais essa ideia. Tá? Por que analogia, Jackson, você faz com ciências e evidências falando dos espíritos dos mortos que estão nas costas do céu? Eu acho tão lindo, porque, veja só, embaixo do céu é o real, é o palpável, é o que é. As costas do céu é a tua subjetividade. As pessoas que já morreram vivem aqui, na subjetividade. Não vivem mais embaixo do céu. As pessoas que morreram vivem nas costas do céu. E elas, mesmo mortas, os espíritos estão lá. Lá, aqui, na minha subjetividade. E esses espíritos atuam em mim. Atuam em quem lembra dessa pessoa. Então, a atuação dos espíritos dos mortos é nas costas do céu. E as costas do céu é a subjetividade humana. Você só vive na subjetividade. A realidade, você tem os estímulos entrando e você vai perceber os estímulos, inclusive, com a tua subjetividade. Você e nem eu vivemos em realidade, na realidade. Nós vivemos em nossa subjetividade. E vamos adequando e modulando os estímulos que a gente vai recebendo dentro dessa percepção que é subjetiva. Toda percepção que nós temos é subjetiva. Então, se eu percebo, fotografo, peso alguma coisa para virar algo mais científico. Tudo bem, isso é para virar científico, mas na hora que eu percebo, é totalmente subjetivo. Eu vivo da minha subjetividade. E os Yanomamis falam, os espíritos dos mortos vivem nas costas do céu. Na minha analogia, os espíritos dos mortos vivem na tua subjetividade. Só.
E ficam ali. Não é mais palpável, você não pega neles, você não toca, mas você pode, inclusive, sonhar. Você pode até ver, porque projeta, é subjetivo. Você entende? Vivem aí. Pode diminuir, pode aumentar. Então é muito importante isso. Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Que mesmo Yanomami ou outras linhas religiosas pode criar ideias sobre como ocorre o princípio das coisas, como que o conhecimento vem. Mas olha, todo conhecimento que aparece, mesmo esse que eu estou falando, dos espíritos dos mortos vivem nas costas do céu, espíritos dos mortos, eu sempre falo que são, o espírito para mim são ideias, tá? Ideias, pensamentos que você tem, e espíritos dos mortos é todas as ideias e pensamentos que aquela pessoa tinha. Não, o espírito não é uma alma, porque a alma tem que ter um corpo vivo. Para mim, o meu conceito, a alma tem corpo vivo, então são ideias em cima de um corpo vivo, e usufruindo do corpo vivo. Espírito é só uma ideia que pode estar no livro, pode estar no pensamento, pode estar na minha subjetividade, mas não está concreto no corpo vivo, tá? Se está concreto no corpo vivo, é uma alma. Ok. Meu conceito, tá? Então, veja só, qualquer conhecimento como esse que eu estou falando para vocês, ele pode ser uma semente. Uma semente. Mesmo sendo mentira. É uma semente. O que acontece quando essa semente, eu começo a colocar mais informações, novas informações sobre essa ideia, sobre esse conhecimento, e essa semente, com esse monte de informações sobre ela, ganha nutrientes para criar, para ramificar e ter raizinha. Essa semente vai entrando dentro de você. Se você estava dentro da tua família, a religiosidade, a cultura, um monte de coisa é uma semente, e essa semente vai criar raiz e vai criar galinhos. Depois, ao longo do tempo, tem perspectivas diferentes em relação a ela. A tua mãe, o teu pai, o teu irmão, o teu tio vê de uma maneira diferente essa ideia, esse conhecimento. Isso são ramos e folhas. Ramos e folhas sobre o conhecimento que você está tendo. Aquela semente, um conhecimento. Por exemplo, que o espírito dos mortos vive nas costas do céu. Ah, mas e isso, mas aquilo? Começa eu colocar perspectivas diferentes para fazer com que crie ramos e folhas nessa semente, nesse conceito, nesse conhecimento. Depois vem sequências de eventos. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. São como flores novas aparecendo. Pá, pá, nessa plantinha que está crescendo dentro de você, crescendo dentro da tua consciência, um conhecimento que cresce como se fosse uma planta. Depois, tem as narrativas e histórias humanas, colocando emoções em cima dessas historinhas. Aí você tem um cheiro, uma emoção, um agrado em cima desse conhecimento. Depois você tem uma análise e reportagens e investigativas sobre aquilo, a possibilidade daquilo, e aí psicólogos ou religiosos falando daquilo que é desse jeito, e outro falando, tá bom, isso é quase só uma poda, um cuidar dessa plantazinha. E depois você tem a interatividade e engajamento, tá? As pessoas interagindo com isso, engajando sobre isso, é a polinização, gerando novas flores, novas coisas, quer dizer, um conhecimento infinito. Infinito. Dentro de uma semente. Então, a semente é um conhecimento que vem e eu posso crescer todo em volta dela e criar, inclusive, o próprio pertencimento em cima de uma história, em cima de um enredo, de uma semente. Por isso que, às vezes, eu pergunto para você está falando a verdade ou você semente? Semente ou fala a verdade? Porque é justamente isso, tá? Às vezes, nós temos uma mentira, crescemos essa mentira, mas temos uma estrutura de pertencimento em cima delas. Eu não vou abrir mão da minha mentira, porque eu tenho um grupo de pertencimento em cima dessa mentira. E o grupo, mesmo em cima dessa mentira, sente igual, percebe igual, pensa igual e tem os mesmos valores. Mas a semente é um fato mentiroso. Sim, mas agora a gente tem pertencimento, e o pertencimento tem no teu cérebro querer. Você quer estar no grupo. Ah, mas esse grupo é muito agressivo, é muito isso ou muito aquilo. Ele nega até a ciência. Eu até não gosto do grupo. Não adianta mais não gostar, porque você quer o pertencimento. Você é refém do pertencimento. Eu também preciso pertencer. Para você sair desse refém do pertencimento, você tem que se sentir pertencendo um ser em cima do seu sapato, um ser que é por você mesmo e tem
o tal do corpo-território, que você se percebe nos seres vivos que estão em volta de você e aquilo que te rodeia e aquilo que te permeia, aquele sentido pleno e o pertencimento de algo transcendente, que é você, que é um fluxo de vida. Você é o fluxo de vida. E você pode ter esse pertencimento intenso e equilibrado. Mesmo assim, quando você falar com o teu político, fala assim, e o Drex cidadão? E o CDBC de varejo, o CBDC de varejo, que seria um atributo normal do Estado, por que você, político, não está adotando isso? Por que você, político, não está deixando isso acontecer? Está sequestrado pelos super ricos? Está sequestrado pelos bancos? É essa a ideia? E deixando a população na míngua e sem pertencimento? Nós queremos o pertencimento. Você, com a tua consciência e o teu fluxo e tal, pode até gerar o teu pertencimento, mas as pessoas que estão trabalhando e não conseguindo ter tempo de estudar e trabalhar e está ali faltando dinheiro, lembra que eu falei? Aquela classe social que não tem tempo para viver, e a classe social que basicamente é eu e talvez você, que está querendo vender seu tempo de vida para ganhar dinheiro, e a classe social que está comprando tempo de vida. Calma aí, a classe social, se o Estado vem e ele coloca o mínimo necessário para todos, até a classe dos super ricos vão ficar mais tranquila e falar, meus descendentes, todos, o Estado tomará conta, porque o Estado é responsável por todo cidadão nesse território. É o Estado responsável. Até o super rico vai ficar contente e vai ficar menos egoísta, porque é uma distribuição de renda natural, é só uma moeda, é só um conceito que o governo lança crédito sem débito. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês nessa quarta-feira. Até a próxima quarta-feira.